Fala, Tigre! Eu sou o João Lima, campeão mundial de Karatê, instrutor de Matilda Karatê aqui no Brasil. E eu sou o Bruno Souza, estou de Matilda Karatê aqui na Califórnia e lutador profissional de MMA, quase não sai. E hoje... Apresentar aqui hoje nosso primeiro convidado do TigerCast, nosso grande campeão do Karatê brasileiro, Jaime Sandal, ou Jaime Sandal, não sei falar. Tá aí, uma curiosidade, vamos começar com essa curiosidade. Já começa logo. Se apresente, começa logo no nome. Boa. Você falou certo, é Jaime Sandal. É que a maioria fala Sandal, eu já deixo passar. já nem reclamo mais. Mas você falou certinho. Mas eu acertei, então. Eu só queria dar um adendo. O Jaime é um dos caras que eu mais admiro no meio do Karatê, sem sombra de dúvida. E a gente teve a oportunidade muito grande de não só admirar o Jaime e poder ter ele do nosso lado. A gente estava conversando um pouquinho sobre o meu último campeonato do Chile. E o Jaime estava comigo no campeonato inteiro, estava no meu corner. Então, tipo assim, isso daí é algo que, tipo, eu tenho na memória afetiva e tudo. Até porque eu não tenho um vídeo daquele campeonato já. Ninguém gravou nada. Eu acho que deve ter sido o único ipom que eu dei no Sul-Americano e ninguém gravou. Eu falei, pô, tá tudo aqui, ó. Mas, enfim, é um cara que admiro demais, tem uma história gigantesca no Karatê, também no MMA. Então, tipo, a gente vai conversar um pouquinho mais. Dá tuas introduções, Jaime, por favor. Pois é, Jaime, se apresente aí um pouco pra galera. Bom, primeiro agradecer o convite aí, para mim é um orgulho e uma honra até estar aqui, porque esses dois apresentadores que estão aí me entrevistando, na verdade são grandes lutadores que eu vi desde pequeno, os dois pequenininhos lutando, e o Bruno estava contando aí o último campeonato do Chile, eu estava do lado dele, e era como se eu estivesse lutando ali, mas ele estava fazendo melhor. Às vezes eu pensava, pô, ele podia fazer assim, ele fazia melhor. Aquele pão que ele tirou, eu falei, nossa senhora, tirou da cartola. Nem eu fazia isso. E o João, eu já vi inúmeras vezes ele fazer coisas incríveis. Estava até falando um pouquinho antes aqui do campeonato do Peru em 2018, que ele levou um knockdown do lutador enorme, um argentino enorme na final. Ele levantou, se superou e ganhou. Virou a luta e ganhou. Então, isso fica na minha memória afetiva, eu não esqueço jamais, tá? Não, eu já me fala que eu tava melhor que ele. Nunca, jamais. Porque vocês não viram ele lutando ainda. Dá um Google lá depois, tá? Dá um Google lá depois, que é muito bonito. Muito bonito. Pois é, vamos deixar o canal do Jaime aqui na descrição. Tem isso também, tem isso também. Posta sempre direto. Boa. Ele não... Acho que... Muito bacana, mas... Acho que o pessoal tem que descobrir mais, né? Porque tem umas informações muito boas sempre. Sempre fico de olho lá. Pra abrir mais a cabeça de todo mundo. É muito técnico, né? O canal do Jaime é muito técnico. Muitas vezes eu vi primeiro pelo Facebook. Sigo no Facebook, claro, te amigo no Facebook. E aí eu fui ver uma coisa que ninguém fala sobre no meio do Karatê e que é muito, muito verdade, né? Que as pessoas falam de... Foi o primeiro vídeo que eu vi teu. Pessoas falam de... No Kihon, né? No fundamento. E na manopla, que é diferente, bate diferente, tem que fazer diferente. Tipo assim, isso é um mito. Isso não pode ser diferente. Tem que ser a mesma coisa. Um ou outro tá errado. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu, graças a Deus, como você falou antes, eu tive uma experiência muito grande no meio do MMA como treinador, e eu percebia isso. Por que a pancada deles era tão forte? Era uma coisa absurda. E eu comparava, às vezes, com a minha, e eu percebi que tinha alguma coisa errada ali. E é porque eu treinava a vida inteira sem esse contato. Então eu adaptei e percebi que exatamente a gente tem que treinar igual, seja sem contato, no Kihon clássico, ou com contato, mas tem que ser igualzinho, não tem que mudar nada, porque aí a gente adapta a nossa distância para a pancada realmente ficar mais forte, né? E é uma coisa que a gente sempre entra em discussão aqui, que tipo, por exemplo, aqui no Matilda Karatê, ele sempre, desde a primeira aula, a gente faz a galera socar, né? Porque a gente passa... Eu tenho esse problema, cara. Eu tenho esse problema na luta de não saber até onde eu tenho que enfiar a mão, porque a gente treina o tempo todo, a vida inteira no vento, e chega na hora do contato, a gente não sabe aonde fechar a mão. A gente não sabe como fazer, acaba empurrando o soco, acaba tipo... E tem que ser algo que tem que ser trabalhado desde o começo, é a minha concepção. Sim, eu concordo 100%. É uma coisa que eu até defendo muito. O praticante de karatê acaba que começa e demora muito para começar a tocar, né? Sem toque, sempre sem toque. E é muito importante o toque, né? Senão não cria essa prática, né?
prática. Inclusive tem que criar tem um pouco esse costume. e desde cedo, porque os meus alunos hoje em dia, desde faixa branca, cara, até criança. Faixa branca eu já coloco manopla, aparador. Eu tenho faixa laranja, meu que chuta mais forte do que eu chutava quando eu comecei no karatê. Só que eu recebo muitas críticas também, principalmente internas, assim, pessoal, pô, isso aí que você está fazendo não é karatê, você tem que prestar atenção. E eu falo, gente, eu acho que não, acho que isso é karatê. Tá aí, Karatê a gente não pode ficar com a cabeça fechada, não, karatê é só isso. Não, Fechado. pô, por que não? Eu treino, vou te falar, sem exagero, toda aula minha eu boto contato. Toda aula minha, até de catar. Bato catar, agora 15 minutos finais, bora bater aparador. Uhum. E isso melhorou demais o meu karatê, nossa. Thaí, vamos logo para o assunto polêmico. Eu nem sei, o João ele é o metódico e eu sou o doido. O João tem um cronograma, tudo, e eu acabo com tudo. O karatê, ele parou no tempo, ele não se atualizou e por isso a gente vê ele ficando para trás? Parou, cara, falo mesmo, parou. E vou te falar por que parou. Porque se criou um mito, aquela coisa de a gente não usar luva, não usar protetor de boca, não usar caneleira. Quer dizer, o pessoal do passado que não usava nada acabou ficando parado no tempo, com aqueles treinos longe, muita coisa falando, não, se pegasse, você ia ver só. E isso acabou fazendo a gente parar no tempo, sim. Enquanto isso, o Muay Thai, o boxe e outras lutas foram seguindo com contato, com pancada. Então, realmente, eles conseguiam ver o que funcionava e o que não funcionava. E a gente ficou um pouco, quase que num mito ali. Não, isso aqui, se eu fizer e tal. Então, eu tenho feito o caminho contrário há muitos anos. Eu pego e aplico sempre. Meus alunos, como eu estava falando, todos eles têm caneleira, luva e protetor de boca. Esse eu obrigo a ter. Senão não consegue fazer a aula. Inclusive a caneleira. E bota por cima do kimono, eu não estou nem aí, cara. Bota por cima, depois da aula, tira, pronto, e cumprimenta. Porque esse é o jeito que a gente vai conseguir evoluir. Apanhando com luva, caneleira, batendo, chutando o cotovelo dos outros. Ih, caramba, deu errado, assim. Senão a gente realmente, é o que você falou, a gente não pode parar no tempo. Verdade. E até puxar já um assunto já com esse link que a gente fez do karatê que parou no tempo, do karatê hoje no MMA. Que, querendo ou não, a gente, digamos, o karatê deu uma esquecida, né, no início dos anos 2000 ali. Aí voltou com Saint-Pierre, com Lyoto, aí depois deu uma esquecida de novo. E agora tá voltando, digamos, né? O Cerrudo tem treinado muito, agora ele até saiu, mas o Mano vem treinando alguns atletas. O Thompson também tá aí, é um cara top ali. Então, e tem outros atletas até que a gente vai, já a galera mais hardcore ali, tem até um cara do jiu-jitsu que eu gosto muito, que é o da 66, como é o nome dele? Esqueci agora, que finalizou o BJ Penn, Bruno. É o Ryan Hall. Ryan Hall, ele treina com o Steven Thompson. Ele tem um karatê básico, ele não é karateca, mas tem a luta em pé dele. Tem um karateca no a luta primária dele é o karatê. Sempre botam, que é o Gunnar Nelson também, que tem um bom karatê. Gunnar Nelson também, ele é do Goju Ryu, ele até. Pois é, isso que eu queria a tua visão, Jaime, como treinador aí, como é visão hoje do karatê hoje no MMA. Olha, o McGregor também fazendo um adendo, não sei se vocês sabiam, o McGregor também treina bastante karatê, por isso que ele tem aquela guarda mais baixa, ele luta um pouco diferente. Legal. Cara, eu vou falar um pouquinho da minha experiência até pessoal, e é uma resposta para essa tua pergunta. Eu, quando cheguei lá para treinar o Vitor, a primeira vez em 2009, cara, eu sofri tanto preconceito, literalmente eu tinha que matar um leão por dia, cara, era uma coisa assim, era até complicado chegar na academia, imagina, era um ambiente muito hostil para mim. E o que eu percebi que eu tinha que fazer? Eu comecei a ter que me testar, cara. Eu peguei e comecei a fazer sparring, lutar com os caras todos, e só depois os caras começaram a me aceitar, porque a primeira reação era qual cara tem que ser? Eu falava Shotokan, eles, ok. Point, faziam assim, point. Mas eu percebi uma coisa. Por que a gente ficou tão para trás também? Por causa das divisões, cara. Ninguém sabe quem é o karateca bom, porque todo mundo é campeão mundial, tem 540 mil federações, organizações, cada coisa horrorosa que tem nos Estados Unidos. Bruno já deve ter visto algumas coisas dessas. Muitas. Kimono colorido, com faixa sei lá de quê, faixa de zebrinha, com não sei quantos dans. Isso queimou muito o nosso filme. Aí, cara, mas eu vou te falar uma coisa legal até. O Vitor uma vez falou, pena que eu não tenha esse filmado, cara. Nossa, você falou, Bruno, que não tinha competição filmada. Se eu tivesse esse momento filmado, cara,
valeu ouro. A gente estava conversando, um monte de lutadores conversando. E o Vitor falou assim, gente, vocês não entendem uma coisa. A melhor luta para o MMA é o karatê. Porque o karatê é uma luta de precisão. A nossa luva, ela é muito pequena do MMA. A gente não pode ficar tomando 3, 4, 5 socos. Às vezes um soco acaba a luta. E o karatê, ele é preciso. Você fica longe, você fica seguro, você vai no momento certo, bate, sai, ou bate e agarra. E isso é uma coisa que ele percebeu. Não é à toa que ele ficou 5 anos treinando karatê. Então eu acho que outros atletas, se conseguissem ter essa visão do nosso karatê, eles iam... Eu estava treinando agora há pouco tempo o Eric Silva. Ele também ficou impressionado com o karatê. Ele falou, caramba, eu não sabia que era assim. Ele me falou, eu não sabia que era assim. E gostou muito da nossa precisão, da forma como a gente consegue bater, sair, sempre se defendendo. Então, assim, o problema é que as pessoas não conhecem. Se conhecerem o nosso karatê do jeito que é, cara, eu tenho certeza que iam se interessar muito. É bem o que tu falou, preconceito, né? As pessoas já, karatê, aí ficou muito taxado pelos filmes, é uma arte de criança e etc. Blá, blá. E tipo assim, pra mim, toda a culpa disso é do karatê. É das pessoas que, vamos dizer, vivem em outro momento. Vivem em outro momento, tem a cabeça muito fechada, e é isso, e acabou. São muito cabeça dura, querem segurar até o final, vendo que não dá. Tem que mudar, tem que atualizar. Tudo se atualiza. O judô se atualizou, o jiu-jitsu se atualizou, o boxe, o muay thai. Tudo, cara, é outro tempo. Há 100 anos atrás, ninguém sabia dar um soco na vida. Hoje em dia, você vai... Eu sempre gosto de dar exemplo de briga de rua, né? Tipo, da defesa pessoal. Se você precisar disso na tua vida, para te defender a tua família, vai funcionar? Tu vai... Cara, como eu falei, 100 anos atrás, ninguém sabia dar um soco. Então, eu sei dar um soco, beleza, eu sou karateca, eu sou do muay thai, eu sou o que for, vai funcionar. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia todo mundo treina, todo mundo pelo menos sabe alguma coisa. Então, tipo, não vai mais funcionar. Tem que se atualizar. Entendeu? E você falou do Vitor, e, claro, tem o Patrício Pitbull, que é o campeão duplo do Bellator, o próprio Cerrudo. O Patrício fala que ele ia acabar a carreira dele se ele continuasse lutando do jeito que ele estava lutando. E o que salvou a carreira dele foi o karatê. Que ele tomava muita porrada, ele não, tipo, era muita guerra e tal, e o karatê salvou a vida dele, deu longevidade para ele. Tá aí, eu tô lutando até hoje, porque não tomou alguns nocautes e tal, mas assim, a gente sabe que o que mais machuca no MMA não são as lutas, são os treinos. Porque tu tá ali todo dia tomando porrada na cabeça, a luta é só a ponta do iceberg. Então, se você não apanha tanto no treino, não tem tanta concussão cerebral, você consegue ter uma longevidade maior, né? Então, o karatê realmente ele só precisa ser conhecido, como já me falou. E essa mentalidade da precisão, até puxando até o Justin Gaethje agora, cara, que ele não é karateca, mas digamos, só a mentalidade do karatê, da precisão, por exemplo. Ele tava falando que ele veio de 2 derrotas seguidas, ele era invicto, ele tem um background de wrestling muito bom, tem uma mão muito pesada, mas ele ia pra guerra, então ele tomava muita porrada. Até ele falava que ele ia aguentar 20 lutas. 20 lutas ele ia se aposentar. Aí o técnico dele, que é o Travis... Esqueci o sobrenome. É Travis alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele mudou essa mentalidade, cara, tu tem que... Muito bom técnico, por sinal. Tocar mais. Travis Whitmire, acho que é alguma coisa assim o nome dele. Tocar mais, cara, não pode... Ele até fala, até na luta do Tony Ferguson, ele falou durante os rounds. Cara, tá tentando tirar a cabeça dele. Tira 30% da força pra ganhar a luta, senão vai acontecer a mesma coisa. Tava indo na porrada e aí foi o show que ele deu, né? E ele... Fiquem de olhos aí que eu acho que vai ganhar do Khabib. Eu também acho. A minha aposta aí. Eu tô nessa aí também. Agora, só pra fechar esse assunto até, é a minha geração menos até, mas é a geração mais de vocês até que vai ter que levar essa bandeira aí. Eu tenho tomado algumas porradas aí de pessoas que discordam muito das coisas que eu tenho falado, pé de trás, que eu falo que tem que levantar o calcanhar sim. Precisa! Lógico, né? Ó, vamos pensar um pouco, né, gente? É como vocês dois estão falando aí perfeitamente, a coisa tem que evoluir. Bruno falou, há 100 anos atrás ninguém sabia nada, então uma defesa de Odang Yoke resolvia tudo. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia vem canelada, vem coisas que não existia. Canelada não existia antigamente. É uma coisa que parece que não, mas é uma coisa atual. O Muay Thai não era tão conhecido. Então, caramba, tem chute na perna. Jiu-Jitsu não era conhecido.
Wrestling era considerado uma luta que não tinha eficiência. O pessoal achava, não, isso aí é só para ficar se agarrando no chão. E hoje em dia se descobriu que não é nada disso, que cada um tem o seu papel. A gente tem que evoluir. E aí é a nossa, agora eu acho que é a nossa bandeira. Aí a gente vai ter que dar a cara a tapa um pouquinho, mas mostrar, ó, tem que levantar o pé de trás. Tem que abrir. Rick T aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Só no básico do básico do básico. Vamos puxar a mãozinha aqui, vamos puxar a mãozinha aqui. Eu acho que a questão do Rick T é saber pra que ele é assim, né? Pra que a gente botava na cintura? Ah, porque você não pode puxar a mão pra bater. Beleza, tá bom. Agora bota a mão aqui e não puxa a mão pra bater daqui. Não precisa ser na cintura. A cintura você entende o motivo e depois a gente volta pra base de luta. Vamos lá. Eu concordo 100%. Exatamente. Só que assim, a gente vai levar, já, mas tipo assim, você é uma pessoa que tem um nome dentro do Karatê e você botando essa bandeira fica mais fácil pra gente. Porque querendo ou não, se eu chegar e falar, pô, se você toma porrada, imagina eu, que sou só um moleque de 20 anos, entendeu? 24 anos de idade. Não, eu sei. E vou te falar, esse foi o motivo que me fez, assim, você me conhece há muito tempo, vocês sabem que eu sou um pouco até fechado, né? Eu sou mais low profile, mais na minha, não sou daquele cara espalhafatoso. E de repente eu comecei a me expor muito, botar muito vídeo. E por que isso, cara? Porque eu sou apaixonado por Karatê. A verdade é, sou apaixonado. E eu não aguento ver o Karatê ficar sendo considerado uma luta fraca, uma luta de fantasia. Então eu falei, cara, eu vou falar as coisas do jeito que eu enxergo. E não é uma coisa que eu tô revolucionando. O Karatê é assim, pô. A gente tem até kata que tem a mão aqui. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir a cabeça e aplicar realmente. Então, mas a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente vai conseguir, cara. Vamos sim. A questãozinha do... Tu falou do kata, cara, de aplicação de kata. Tipo, a gente... Até as aplicações, a gente é tão cabeça fechada que a gente só defende as coisas do Karatê, né? A gente defende Maigeri e soco reto e Maoshigeri. E as outras coisas. E uma defesa de queda. Daí um chute na perna, que a gente falou. Chute na perna, Karatê, eu nunca treinei um bloqueio de chute na perna no Karatê, na vida. Então eu tomo todos os chutes na perna. Pô, tomo chute na perna pra caramba, bicho. Verdade. E a eficiência, né? A gente tá vendo a eficiência, né, Bruno? A eficiência. O chute na panturrilha é o golpe do momento. Da década aí, dos últimos 5 anos, nem 5, acho que 3 anos é o golpe que tá mudando as lutas, né? Olha o Justin Gate aí, ó. Vai chegar, galera. Vai chegar o Justin Gate aí. O Justin Gate é louco. Vamos lá, Bonito. Você que tem a pauta. Vamos lá, vou puxar outro. Pois é, Jair, como a gente tava falando agora dos pontos positivos do Karatê, como é que a gente pode explorar esses pontos positivos numa forma de treino para o MMA? Porque a gente vê muito a falar o ponto positivo, a distância. Realmente a distância do Karatê é muito efetiva, a precisão, bater e sair, né? A continuidade, não bater e parar e morrer o golpe. O zanshin contínuo, né? O zanshin com ação. Como é que é uma forma, como é que tu vê essa parte de treinamento disso? Olha, eu penso assim, tem que ser feito desde o primeiro momento que a pessoa entra em contato com o Karatê e sempre. Eu não consigo ver diferença entre o treino de uma pessoa que só quer fazer dentro da academia ou que quer ser atleta de Karatê ou de MMA. A diferença só é que o MMA não vai fazer kata, ele vai focar um pouquinho mais na parte de comitê, mas o resto é igual. Eu não vou ensinar um Kizamizuki para uma pessoa que vai treinar na academia. Você vai competir, então peraí, eu vou mudar o Kizamizuki. Você é MMA, agora eu vou mudar. Não. Porque senão, cara, não faz sentido o que a gente está treinando. Então, o mesmo Kizamizuki que eu vou ensinar para um faixa branca, puxa a mão na cintura, tá. Desde faixa branca eu faço isso, puxa a mão na cintura. Agora não puxa mais, agora puxa aqui. Faixa branca já. Eu vou ensinar para um cara do MMA a mesma coisa, falar, ó, puxa aqui a cintura, ó, bota a mão aqui, isso, não mostra o golpe, cotovelo e tal. É o mesmo golpe. Eu acho que essa é a forma, porque senão, eu sempre dou esse exemplo, eu vou dar de novo. Eu falo para meus alunos direto. Você quer ser jogador de tênis? Quero. Então tá bom, vai treinar com uma raquete de ping-pong. Aí treina fundamento, respiração, aí chega na hora, muda a raquete, muda a bola. Você não vai conseguir ganhar. Não vai. Então você quer jogar tênis, cara? Treina com a raquete de tênis, uma bola de tênis. Você quer ser lutador? Você tem que treinar para ser lutador. Você não pode treinar coisas que você não vai usar. Não, mas aí quando eu for usar, eu mudo. Não existe. Não vai rolar. Eu posso falar por experiência própria. Tipo, os meus maiores problemas na luta são justamente a mão em cima. Eu sei disso. Eu sei que tem momentos que eu vou ficar muito confortável de estar brincando com a mão embaixo.
Mas tem momentos que eu precisava estar aqui em cima e ela não tá, porque não tem isso no HD. Não tá lá. Então eu tô tendo que botar agora. E outra coisa, que aí já é outra coisa que a gente nem conversou, né? Que é o impacto do Karate Point, né? Do Karate de pontuação, de competição no MMA, porque já eu sinto muito que a gente bate, sai e meio que para. Porque a programação é ponto. É vazar. Então o juiz deu IA6. Então, pum! Beleza. E cadê? Na hora que eu precisava dar uma continuação, eu já parei. Eu falei, putz, aí lá vai tudo de novo. Já era, já perdeu Entendeu? tempo. Tipo, Não, mas um bom ponto você tocou aí, cara. Um bom ponto. Porque eu sempre eu falava até pro Vitor isso. Uma vez eu falei com o Shinzo isso, mas quando o Shinzo foi fazer MMA, a gente já estava tendo bem menos contato. Porque na época que a gente competia, a gente ficou muito amigo uma época, ficava um do lado do outro no cotô para lutar. E, cara, dá para reprogramar isso, Bruno. Sabe como? Não é difícil. Não é difícil. Você não precisa mudar a tua intenção de fazer o ponto, entre aspas. Só que o que acontece? Em vez de você pensar que para você ganhar a luta você tem que fazer um ponto, esperar o juiz, é como se fossem vários pontos. Sim. Numa mesma luta. Então, às vezes, num espaço de tempo de 20 segundos, você vai fazer 2 vazar e um ipom. Por exemplo, deu um jab, um kizame, pegou, seria um vazar, entre aspas. Beleza, você dá uma meia trava de 1 segundo, já conecta o outro. Já seria um outro vazar. Então, assim, dá para reprogramar. Sim, você não precisa lutar diferente. Ah, caramba, ó, esquece esse negócio de ponto. Não. Usa o ponto, a gente pode usar ao nosso favor. Que era o que o Vitor enxergou até, que ele falou, cara, é isso. Eu estava falando isso pro Eric Silva também. O ponto a gente usa no seguinte, ó, se o cara me encostar, eu perdi a luta. Então eu vou lutar de um jeito que eu não quero que o cara me encoste. E eu quero tocar o cara. Só que aí a gente agrupa esses pontos. Não faz um vazar, e aí imagina que vai parar o ato. Não, faz um vazar, faz outro vazar, sai. Agora faz um ipom, não deu, sai, faz um vazar. Se lutar assim, pronto, você já consegue reprogramar o seu cérebro para usar isso aí a teu favor. E não vai virar uma coisa contra você, entendeu? Eu penso assim. Não, e até assim. O Shinzo, né, cara, ele tem uma... Ele sempre gosta, quando ele bate o saco, é sempre 1, 2, volta, 1, 2, ou melhor, entra, sai, entra de novo, entra e sai, entra e sai. Pensei que ia falar, que o Shinzo na luta e tal. Não, o Shinzo é kamikaze, é louco. Não, o Shinzo ele só vai, ele não volta. O Shinzo ele só tem uma marcha, ele não existe. Ele só vai, putz, pelo amor de Deus. Mas no treino ele faz, bater, sai, entra de novo, sai, entra de novo. Você é louco. Mas na hora da luta ele só vai. Não, ele é muito, muito. Assim, ele. Fala. O Shinzo é muita coragem, cara, muito corajoso. Muito, cara. E ele é um pouco ansioso. Então ele é o que você falou, ele quer ir mesmo, ele quer trocar porrada, dá. Você pegasse o Shinzo, cara, reprogramasse um pouquinho na hora do MMA, falasse, cara, paciência, calma, deixa o cara se expor. DA não é toda hora, deixa ele se abrir, sai um pouquinho pra cá, pra lá. Porque ele é muito, muito inteligente, o Shinzo. Mas o problema é esse, é um coração muito grande, muito corajoso. Então, assim, não tem medo mesmo. Eu vejo o Shinzo e o Lyoto, eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Se tivesse um meio termo entre os dois, ia ser o lutador perfeito. O Lyoto, às vezes, ele não vai e o Shinzo só vai. É tipo... É verdade. É verdade. Eu tocou num ponto que aí já, a gente só falou mal do Karatê, agora eu vou falar bem um pouquinho. Que aí, pra mim, é o melhor... Não, a gente falou um pouquinho bem do Karatê. A gente falou bem. Falou. Pra mim, a melhor coisa do Karatê no MMA é justamente o Karate Point. Não posso ser tocado. Se eu sou tocado, vou perder. Então, se o cara não me toca, ele não me noca o tempo. Acabou. Se ele não me toca, ele não tá pontuando, ele não tá... E a gente tá o tempo todo tocando. Então, tipo assim, aí que a gente vai ganhando. Só que aí tem que fazer os ajustes. Eu tô nessa fase da minha vida, de fazer uns ajustes pra... É bem o que tu falou, do não parar, do bater um pouquinho mais, de a mão ter que entrar um pouquinho mais, porque no karatê a gente tira um pouquinho, né? A gente não senta a mesma mão. Tem que dar aquele centímetrozinho a mais. Eu tô nessa adaptação aí um pouquinho ainda agora. Mas assim, a questão de não ser tocado já facilita demais, cara. O nosso reflexo é muito bom. Eu tava falando com o Lyoto até que assim, a gente não pode ter... Às vezes a gente fica com medo de estar perto, né, na curta distância. Assim, curta não a curta do boxe, mas assim, mais perto, que a gente quer lutar bem na longa, né? Falei, Lyoto, tudo bem, a gente pode acabar sendo tocado. Só que a gente consegue imprimir um volume muito maior e o nosso reflexo ainda é muito melhor do que o do cara. Muito melhor. Então, tipo assim,
o tempo ainda é meu, eu ainda vou sair, eu ainda vou entrar, eu ainda vou tirar a cabeça, tudo ainda tá melhor para mim e eu tô muito mais perto do cara, de tocar. Não tô falando de entrar um golpe, mas eu tô ali o tempo todo incomodando. Chute na perna, um Kizami, um pros outros chute na perna. Só aquele joguinho, daqui a pouco eu boto um Kizami mais longo, daqui a pouco eu volto, sabe? Do cara ficar mais agoniado. Porque a gente viu muito na última luta dele, né? Ele agoniou pouco, cara. Ele ficou bem esperando o fio dele. Eu acho que ele movimentou bem e tal, mas se ele desse se expor, ele acaba que tem que se expor um pouquinho mais, tem de socar um pouquinho e tal, não sei o que, não é aquele golpe 100%, não é aquele golpe para nocautear, é aquele golpe que às vezes a gente não quer nem que pegue no cara, mas só para o cara ficar pensando. Aí ele joga alguma coisa. Verdade. A gente viu até ontem, né? O Bruno até me perguntou da luta da Holly Holm. E ela fez muito esse jogo, né? De movimentação, de tocar isso aí. E até aquilo que, puxando do Justin Gaethje também, são lutadores dominantes, né? Não tem como o cara ser dominante tomando muita porrada, porque com a luva de MMA, o cara vai cair. Né? O Justin Gaethje fez esse ajuste, a Holly ela tem esse negócio de toque e sai. O Cerrudo tocou e saía. A luta contra o Dominick Cruz, ele tocava e saía, tocava e saía. Tem que achar o equilíbrio também, aquilo que o Bruno falou, de quando entrar bem, sair bem, né? Tem que entrar firme o golpe, né? Às vezes eu acho que isso que faltou, por exemplo, na luta do Lyoto, né? O Bruno falou. E eu acho também que, puxando mais uma sardinha para nossa brasa, né? Essa coisa do ponto do karatê, e agora caindo nesse assunto que vocês estão falando, que na verdade, quando vocês falam de pressão, tem a ver também muito com o uso do espaço, né? O que eu vou usar do octógono? Pô, o karatê, o nosso kotô, ele é menor que o octógono, um pouquinho menor. E ele não tem grade, então a gente não precisa nem da grade para se limitar, a gente mesmo evita sair, senão a gente perde a luta. Então, na verdade, a gente tem uma noção espacial muito boa. Melhor até um pouco do que outras lutas, não falando mal de outras lutas, vocês me conhecem, claro. Não é isso. Mas a gente não tem corda, a gente não tem isso aqui para limitar a gente. Então a gente tem que saber que acabou só pela nossa consciência visual. E o que eu sempre falo? Falava isso pro Vitor, falo para todo mundo, não sei se você lembra, Bruno, eu falava isso até para você quando você ia entrar para lutar, eu falava, Bruno, não sei se você vai lembrar disso. Imagina o kotô, tem uma linha no meio do kotô, dividindo ao meio, você tem que lutar na metade do cara. Você tem que lutar na metade do cara sempre, porque aí você tem todo o seu kotô para se você quiser recuar, bater recuando, ou só sair. Então tem a ver com o que vocês estão falando. Às vezes o Lyoto, ele não usa essa metade do adversário do octógono. Ele vai para a metade dele sozinho, sem o cara pressionar. E aí ele fica com menos opção. Aí ele já fica com menos opção. E o cara se sente muito confortável. Agora, o que eu faço, por exemplo, lutando karatê, por isso que incomoda o adversário. Pode reparar, eu dou 2 passos para frente. Patata! Então o cara já luta no quadrante dele. Ali eu já faço de propósito. Eu já ganhei aqui um espaço e ele agora está pressionado. E aí a gente pode usar também o karatê, porque a gente tem essa coisa legal de não poder pisar fora. A gente não pode ficar pisando fora toda hora. Então, se a gente conseguir transportar isso para o MMA, vai cair como uma luva. Eu nunca tinha parado para pensar, para te falar a verdade, mas é até meio óbvio. Tipo assim, quantos treinos pelo menos a gente fazia muito, né? A gente começava no canto. Não pode sair. Então eu tinha que arranjar um jeito de sair do canto sem tomar o vazar e sem pisar para trás. Então, tipo assim, é por isso que a gente tem um footwork bem legal, um trabalhozinho de perna bem legal, que a gente consegue circular bem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, é verdade. Sim. E sabe como se ganha isso, às vezes, de uma forma simples, cara, que a gente também não para pensar. Às vezes o cara tá te pressionando, seja no karatê ou no octógono. Finta. Uma coisa simples. Você pega, olha pro cara, fintou. Quando ele dá aquela meia trava, você sai pro lado, roda. Pronto. E às vezes a gente não pode esquecer uma coisa, seja no octógono ou no nosso kotô de karatê, o cara tá te pressionando. Se você fintar e conseguir fazer assim, um simples movimento de rodar, pronto, você já inverteu tudo. Agora você tem todo espaço para você. Então é só lembrar de usar o espaço. Lembrar de usar o espaço a seu favor. Isso é muito importante. E eu vejo muito em competição de karatê, mesmo hoje em dia, com tanta informação, mas ainda tem muito karateca que ainda não se ligou muito nessa noção espacial, nesse jogo do espaço. Erra muito, tem erros básicos de movimentação que, são que hoje erros
que a pessoa nem percebe e dá pra aproveitar muito, né? Tem Eu gosto lutador de muito dessa MMA parte que não sabe tática do nem. jogo. A gente brinca, não sabe nem andar, né? O cara só segue o outro, o cara só não sabe nem movimentar a perna. Um amigo meu vai Tem lutar com um muito cara aí. assim agora. Eu tava assistindo ontem a luta junto com o Chad, que é o coach aqui. Eu falei, esse cara não sabe andar. Aí o coach até falou, não, ele até já vi ele fazendo footwork no treino, mas na luta ele só não faz. Ele vai pra frente, só sabe andar pra frente e pra trás. Não, eu quero falar do Jaime. Jaime, Mas é. qual foi o campeonato mais estranho assim que tu já competiu? Tipo, estranho tu pode definir o padrão, é de local, de ambiente, de viagem. Qual foi o mais esquisito? Cara, boa pergunta e a minha resposta vai surpreender. Por incrível que pareça, o campeonato mais esquisito que eu participei foi o Campeonato Mundial da Irlanda. Da Irlanda? Agora, Caraca. é de 2017, Campeonato Mundial da JKA. Aí, com certeza, vocês devem estar, ué, como assim? Não, Cara, eu pensei aqui em algumas coisas. vamos lá. Chegamos lá, o ginásio era de tábua corrida, polido, super parecia um espelho. Aí tiraram os tatames da caixa na hora, no dia. Era tatame novo em folha, com aquela cerazinha do tatame, de 1 centímetro do tatame. Resultado, o tatame escorregava e ele escorregava no chão. Então, sério, cara, disputa de catar a equipe era bizarro. Os três, né, faziam o que aqui, o tatame inteiro deslizava, gente. E você lutando, cara, o tatame abria o tempo todo. Caraca. Eu nunca senti aquilo na vida. Pra você ter ideia, pra competir, eu comecei a passar Coca-Cola na sola do pé. Não foi suficiente, eu comprei mel, arrumei mel, passava mel no pé. E mesmo assim me senti... Foi bizarro, cara, foi bizarro. Além disso, essa é uma coisa. Além disso, quer dizer, o chão parecia que eu estava competindo em cima de uma grama molhada, escorregando o tempo todo. Além disso, não teve organização de deixar o público fora. Então o público ficava dentro, na boca do cotô, assim, ó. Você estava lutando, cara, sem brincadeira. Você não enxergava os seus companheiros de equipe, o técnico não enxergava, porque o cotô era fechado totalmente pelo público. Eles ficavam assim na boca do cotô olhando. Ninguém uma gritaria que você não ouvia o árbitro. Caraca. Não, ninguém mandava sair nada. Foi uma coisa assim, foi surreal. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo no Campeonato Mundial. E aquilo me abalou. 2017. 2017, na Europa, pô. E aquilo me abalou assim muito. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. E vocês sabem disso, que vocês são atletas de altíssimo nível. Quando a gente chega no nível alto, a gente tem um defeito. A gente começa a ficar meio fraco para qualquer coisa diferente. Vou explicar. Sim. Vocês já entenderam. Você é um atleta muito bom de karatê. Se o chão for diferente do que você está acostumado, for fora do padrão, você não consegue render tanto. Porque você está acostumado com aquela coisa, aquele tatame que vai te ajudar. E eu, então, que eu preparo meus golpes para explodir, de repente, quando eu explodir, a minha perna de trás fazia assim. Foi horrível para mim, foi horrível. É que nem para facilitar para a galera entender, é que nem o jogador de futebol de alto nível. Quando muda a bola, a chuteira, não sei o que, já, tipo, o cara já não consegue jogar bem o campo. Mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Então foi bizarro, cara. Foi bizarro. Foi. Eu pensei que tu ia falar a Austrália, que eu não fui, mas eu sei muita história, né? Eu vi muita história da Austrália, do local, do que vocês ficaram. Não, a Austrália, o local que a gente ficou era bizarro, do lado de um presídio. Teve um dia que a gente foi passear, é verdade, teve um dia que a gente foi passear e a gente voltou de noite e o taxista não queria deixar a gente. Ele falou, não, aqui não. A gente, não, mas é aqui que está. Ele, não, mas aqui é o presídio, mas é ali do lado. A competição em si foi perfeita. O tatame era perfeito, o público ficava na arquibancada, foi padrão Japão. Teve o palquinho, né? O palquinho. Era um palquinho, exatamente. Nem isso na Irlanda teve, cara. O palquinho tem que ter, cara. Tem que ter um palco. É um absurdo. Um absurdo. A gente se classificou para as finais e não lutou no palco, no tatame elevado. Não tinha palquinho. Foi bizarro. Agora sim, por que tu acha que isso aconteceu? Não tinha organização? Botaram nas coxas? Eu acho que foi falta de organização, realmente. Fizeram a pessoa a organização não tomou cuidado para fazer a coisa padrão. Ó, como é que é lá no Japão? Ó, ninguém entra. Quantos tatames são? Tantos. No dia seguinte, no dia das finais, tem que ter o elevado. Não. Simplesmente pegou e falou, vamos fazer nesse ginásio, tá ótimo. E foi esculhambado mesmo. A palavra é essa. Foi o campeonato que a Ju machucou o joelho, né? Cara, primeira luta,
Primeira luta, a Juliana tava voando, ela se aqueceu comigo antes. Eu falei, Juliana, você tá voando, não sei o quê. Primeira luta, primeiro lance, ela rompeu o ligamento do joelho. Tu acha que pode ter tido a ver com isso, não? Tem. Acho não, tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Tu falou, eu liguei. Eu não sabia disso. Tu falou, cara, eu liguei. Tava um sabão, literalmente tava um sabão. O japonês chegou na final com o Rodrigo Rojas, ele chegou todo machucado, ele tinha torcido o dedo, tinha torcido o tornozelo, ele não aguentava mais, toda hora ele escorregava, caía. Foi bizarro, cara. Foi uma competição bizarra. Pois é. Pra gente ver, né? Não é só no estadual que dá essas coisas, não. No estadual até que tá bem organizadinho de vez em quando. Ei, mas olha, eu já fui no estadual aqui no interior, Cametá, cara. Começou a chover, cara. Começou a chover fora, forte. Começou a chover dentro, cara, dentro do ginásio, no meio do tatame. Aí a garotada lá fazendo catar. Acho que era tipo Dion. Não lembro, algum catar que terminava com o que avançando, assim, tipo um Ezuki. Rapaz, o moleque se abostou todo no chão, caiu todo. Aí levantou, aí continuou fazendo catar, rapaz. Foi muito. A gente fala do glamour. Complicado isso aí também. A gente já falou do glamour, agora a gente fala do negócio. Agora, assim, pra mim, eu já lutei, Jaime, no evento lá em Belém, aí de MMA. Era tipo nesse, Bruno, era tipo numa palafita lá. Que, cara, a lona era um sabão. Então, tipo assim, putz, não, o karatê foi embora, né? Eu não conseguia movimentar. Eu ia movimentar, eu caía no chão. E não sei o que. Eu falei, quer saber? Eu vou trocar porrada. Me estrupiei todo, quebrei a mão, o nariz, o olho, saiu todo lá. Ganhei a luta, mas tu é doido. Putz, aí eu não sinto falta, não. MMA de sabão. Foi ruim. Tu viste essa luta? Tu tava lá, João? Tava, né? Tava, pô. Eu vi as duas lutas lá no Mormassa. Eu só não vi a tua primeira luta, né? Não, as duas primeiras. Duas do Mr. Cage eu não vi. Não. Foi uma no Iron Man ou no Mr. Cage? Isso, Iron, foi. Eu queria falar também que o Jaime é a pessoa com a melhor memória que eu já conheci na vida. O João é aprendiz do Jaime. O João tem uma memória boa, mas o Jaime é um absurdo. Ele tem todos os dados do Karatê JKA que você pode imaginar. Quantas lutas, quantas vitórias, quantos vazares. Tu ainda tem isso, Jaime? Tenho, pô. Tenho meu score certinho, quantas lutas eu fiz, quantas eu ganhei, quantas eu perdi, quantas eu fiz na JK, quantas eu fiz no tradicional. Eu competi na WKF também uma vez. Eu tenho tudo isso anotadinho. Eu acho mó barato, cara, fazer isso. Eu acho mó tristeza o karatê não ter isso, ser uma cultura mesmo, porque todos os esportes sérios têm, o MMA, o boxe, o tênis. Você sabe quantos aces até o jogador fez na carreira. Então eu acho muito legal. E eu uso isso ao meu favor, porque às vezes eu vou numa competição que o meu resultado é ruim, mas nos números eu vejo que eu não fui mal. Eu falo, caramba, eu fiz 8 lutas, ganhei 7, não tomei nenhum vazar e perdi na bandeirada. Então eu vejo que eu tô no caminho bom. E às vezes o contrário, às vezes eu sou campeão, mas, pô, caramba, ganhei de 2-1, ganhei de desclassificação, quer dizer, não foi bom. Análise de desempenho, o nome disso, né? Tem que ter. Isso, eu uso isso, análise estatística, eu uso isso. É uma coisa que aí a gente tava falando do MMA, que é uma briga, né? Eu e o outro, a gente briga por isso, que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, cara. Tipo, a gente tem tanta coisa hoje em dia, cara, tanta coisa pra gente ver, estudar e ter. Hoje o Lyoto faz muito, ele usa o Polar para treinar, para saber como é que tá principalmente a questão de recuperação, acorda, faz o teste, não sei o que. Hoje ele faz com o Chicão, que também é meu preparador físico e nutricionista, e o cara também tem a cabeça bem assim, e muito lutador quer ir no empírico, né? Isso é um absurdo, porque não tem porquê. É só por ser cabeça dura também. Evoluiu, né? Aquilo que a gente tava conversando. Cara, tu pode ver como é que tu tá na hora. Tipo assim, tô bom pra treinar forte ou não? Ou é melhor segurar hoje, senão eu posso estourar? Sabe que o futebol faz isso há décadas. O MMA agora que tá querendo fazer. Sim. Evoluir, né? E não sei se... Eu que gosto muito de tênis, o tênis, por exemplo, os jogadores mais ricos, eles pagam, existem empresas que só que fazem estatística, só isso. E eles pagam para ter acesso aos dados. Aí como é que eles usam? O cara vai jogar com um jogador lá X. Ele já sabe onde o cara saca, como o cara joga, como está pressionado, se ele gosta de sacar mais na esquerda ou na direita, e ele usa a favor dele. Sim. Isso é uma coisa que no MMA eu acho que ainda está muito engatinhando. Eu me lembro que um trabalho que eu gostava de fazer quando eu ia treinar o Vitor era isso. Eu ficava assistindo
as lutas dos adversários. Contra o Rich Franklin, foi a primeira vez. Ele não entendia, ele olhava e falava, o que você está fazendo? Eu sentado, assistindo a luta, eu devo ter assistido umas 10 vezes cada luta. Com papel, eu anotei, cara, todos os golpes que o Rich Franklin fez na vida. Todos. Ó, ele deu tantos jabs e botava do lado, 2, 3, 4. Para aquilo eu tentar mapear o jeito que ele ia lutar com o Vitor, então eu comecei a imitar o Rich Franklin nos sparring com o Vitor. E isso, teoricamente, era pra gente pensar, pô, não, mas todo mundo faz isso. Não faz. É impressionante, não faz, cara. não É uma faz, coisa... cara. Não faz, tem que fazer, cara. Quando eu cheguei para treinar o Vitor contra o Dan Henderson, foi a última vez que eu fui. Ele até ganhou com o maior Shigeri. Eu até pedi para ele fazer. Eu falei, pô, cara, que o Dan Henderson vamos treinar. Caiu o pé tirou o pé do chão do Isso. Dan Henderson. Mas tem uma história de bastidor aí super legal, que quando eu cheguei lá, eu fiquei as últimas 5 semanas. Já estava rolando o camping dele, né? E ele estava chutando com a canela. Tinha um manopleiro lá muito bom, do Muay Thai, muito bom, excelente. E eu vi o Vitor chutando com a canela. Aí eu falei, Vitor, agora vamos usar um pouquinho o pé. Ele, não. Pô, Jaime, eu tô me sentindo muito bem chutando com a canela. Só que eu já conheço o Vitor, eu sei que eu tinha que ir pelos cantos, pelas beiradinhas. Aí eu, não, tudo bem. Mas, Vitor, faz um favorzinho pra mim, cara. Chuta só uma vez com o pé aqui comigo. Só uma vez. Tá. E aí eu fui pelas beiradinhas e no final do camping, ele tava chutando com o pé. Só com o pé. E eu falava pra ele, Vitor, eu não quero que você pare de chutar com a canela. Eu quero que você tenha mais uma arma. Na média distância, tudo bem, canela, tá ótimo. Na longa distância, o pé. E ele nocauteou com o pé, né? Com o Mountgiri com o pé. E eu me lembro que quando cheguei no camping, o primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei olhando só o sparring, né? Olhando, sem falar nada. E era um treinador de boxe chamado Pedro Dias, um cubano, que estava puxando o treino, né? E o Pedro Dias já me conhecia, gostava de mim. Eu muito quietinho, só olhando o treino, olhando. Daqui a pouco o Pedro Dias veio para mim, baixinho, falou assim, em espanhol, né? E aí, campeão, o que você tá achando do Vitor? Aí eu falei assim, ele tá andando pro lado errado. Foi a primeira coisa que eu falei. Aí ele, como assim? Eu falei assim, ele tá andando pro lado errado. O adversário dele tem uma bomba na mão direita. O golpe dele é o swing. Ele tá andando pra direita o sparring inteiro, eu tô olhando, ele tá andando pra direita do adversário. Tá errado. E aí, pô, então a gente criou um plano para mudar, para ele andar para o outro lado. E, na verdade, isso é análise estatística. Pô. Você sabe que o cara tem uma bomba na mão direita. Primeira coisa que você faz, bota o cara para andar para a esquerda do adversário. Toda hora vai estar fugindo do golpe dele. E isso, por incrível que pareça, não se faz muito, né, no MMA ainda. Não. E o que é um absurdo, né, na verdade. O que as pessoas hoje em dia fazem ainda é no empírico, de assistir a luta, de falar, o cara faz isso e aquilo, outro e tal. Mas, claro que eu não vou falar nome, mas conheço head coaches renomados que nem assistir a luta do cara assiste. Ele faz isso e aquilo outro. Eu vi isso também. Então, tipo, aí fica... E não pega exatamente o que ele faz, né? O fato, né? Não, ele fez tantos jabs. Não, ele faz um jab, ele tem um... ele tem um cruzado. Cara, eu vi isso. O cara ia lutar no UFC, ia lutar com fulano de tal, enfim, sem nomes. E aí o cara, ele faz isso, né? Aí o cara falou, não faz isso não. O cara quer lutar, né? Não. Vamos supor, vou dar um exemplo retórico, só pra não me comprometer. Hipotético. O cara vai te derrubar, né? Ele, não, cara, o cara é do Muay Thai. Tipo, alguma coisa bem absurda, assim. Aí, tipo, não ficou tipo, você é o head coach. É o cara que... Mas sabe o que é isso, Bruno? Eu dei um apelido pra isso. Isso é um apelido que eu dei. Eu chamo do pacote. O que é o pacote? O cara cria um pacote de treino para o MMA, que não é ruim, tá? Não é ruim, é um pacote. O que vem nesse pacote? Jiu-jitsu, wrestling, boxe e Muay Thai. Esse é o pacote do cara. E aí, só que acontece o seguinte, ele pega essa receita de bolo e ele tá, não sei se por preguiça, não sei, mas aplica para qualquer lutador. Então, se você vai lutar contra um karateca, você vai treinar o pacote. Se você vai lutar contra um atleta do jiu-jitsu, você treina o pacote. Então, não muda. E eu achava isso um absurdo. Falava, gente, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu me lembro que na luta contra o Anderson Silva, cara, na luta contra o Anderson Silva foi quando eu tive mais problema treinando o Vitor. Porque tinha eu vou dar nome aqui aos bois que não tem problema, mas tinha um treinador chamado Rei Cefo, uma lenda. Sim, um dos melhores lutadores, dos melhores strikers de todos os tempos. Mas ele era um cara de personalidade forte, ele não queria que eu falasse nada, ele queria ele ser o treinador do Vitor, só o que ele falava prestava e pronto, acabou. E ele estava ensinando o Vitor a chutar a perna. Não, canelada. Aí aquilo me subiu, cara. Eu não aguentei. Chamei o Vitor de lado e falei assim, Vitor, me desculpa, cara. Você vai lutar com o Anderson Silva, cara.
Sabe quantas vezes o Anderson Silva tomou uma porrada na perna que foi efetiva? Nenhuma. Pelo contrário, ele tem além dele defender bem, ele tem uma malandragem que ele pega a perna do cara, mesmo no low Cata kick, a perna. e bate. Bate. Eu assistia, aí eu falava, Vitor, eu tô assistindo a luta desse cara 350 vezes. Não faça isso, cara. Mas aí é o que eu falo. O cara, o Rei Cefo veio com o nome dele, eu sou o Rei Cefo, e é o pacote, vai treinando assim e tal. E não estava se ligando de que tem que mudar um pouco dependendo do adversário. Você vai lutar com o Anderson, cara, é um jogo. Você vai lutar com o Dan Henderson, é outro jogo. E a gente não tá falando de um nível, não. A gente tá falando do Anderson Silva, um dos maiores de todos os tempos. É o nível mais alto. Tu vai treinar qualquer coisa, pô? Porra, exatamente. Vai querer. Vamos lá, eu sou do Karatê, mas eu vou lutar Muay Thai contra o Anderson. Por quê? Porque meu treinador falou que eu consigo. Meu amigo, eu vou apanhar que nem um cachorro ladrão. Eu preciso adaptar o meu jogo, saber que eu estou lutando com um dos maiores strikers de todos os tempos, um cara que estava no auge, perigosíssimo, e infelizmente eu não consegui, na época, quebrar essa barreira, apesar do Vitor gostar muito de mim, confiar muito em mim, mas o Rei Cefo tinha um nome gigantesco, e era um cara muito assertivo, sabe? Aquele cara que chegando, não, é assim, pai e tal. Foi um camping... A gente vê essa dificuldade. Um pouco autoritário. A gente vê essa dificuldade do Vitor. A gente vê essa dificuldade do Vitor até pelo simples fato de ele ter tomado um nocaute contra o Anderson e ele vai lutar com o Lyoto e ele comete exatamente os mesmos erros e toma o mesmo nocaute contra o Lyoto que ele tomou contra o Anderson, sendo que o Lyoto sim é o cara que vai chutar o Maiguire na cara dele. Era um golpe que ele poderia esperar do Lyoto. Ele poderia esperar esse golpe do Lyoto, porque primeiro que ele já tinha sido nocauteado, segundo que o Lyoto já tem esse golpe natural na vida. Já tinha nocauteado outra pessoa assim. E tudo isso que a gente está falando eu que estou fazendo educação física, são os princípios do treinamento esportivo. Primeiro, individualidade biológica. Segundo, especificidade. O cara tem que treinar de acordo com o que tu vai fazer. Tu não pode treinar o pacotão, sendo que tu vai fazer... Não vai fazer o pacotão, ninguém faz o pacotão. Tem que ser específico e individualizado, né? Tem que ser um trabalho científico, tem que ser um trabalho profissional. Isso eu tô vendo e a prática, cada dia que passa eu vejo mais isso, né? Erram muito ainda na questão de treinamento, isso é o meu certo, eu defendo isso até a morte. E não é bem assim, tem que abrir a cabeça, tem que ter... Até estava estudando essa semana, liderança, tem 3 tipos de liderança, autoritária, comum e mais uma, esqueci, mas é o autoritário, ele não ouve ninguém. A segunda, ouve pouco. A terceira é comunitária, ele ouve, ele debate, entendeu? Eu acredito muito nesse terceiro tipo de liderança. Eu também. Mas é muito isso. Ele tinha um autoritarismo assim, muito ruim, porque apesar de ser um cara, como eu falei, que é uma lenda, ele tinha uma visão assim, até muito estreita, porque ele era uma lenda, mas ele não era uma lenda do MMA, ainda tem isso, ele era uma lenda do kickboxing, do K1, que é diferente. É diferente, é outra coisa, cara. Que um cara que, por exemplo, é muito bom nisso até é o Vinícius Antony, que foi quem me apresentou para o Vitor e me colocou em contato e que abriu essas portas para mim. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele sabe pegar você e trabalhar o que você tem de melhor, de acordo com o teu adversário. Mas isso é raro, realmente. A maioria é o pacotão e vamos lá. Não, é a gigante maioria. Hoje em dia eu treino num lugar que eu sou muito confortável, com o Tia George, claro, com o Shinzo da Matida, óbvio, mas a parte do MMA mesmo, do geral ali, faço na CMMA. E, tipo, ele também ele é fora da casinha. Não tem ele não é muito fechado, ele já pensa bem, mas... Liderança liberal aqui o nome, liderança liberal. Autoritária, democrática e liberal. E aí, tipo assim, e ainda puxando esse assunto, é uma linha muito tênue, né, Jaime? Tipo, entre o não ouvir ninguém e o já ouvir todo mundo, porque também existe o outro lado. Sim, o cara que escuta todo mundo e acaba que não tem nada, não consegue desenvolver nada. O cara já, um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, ele tenta fazer tudo e já não faz nada. E aí, tipo, é uma linha bem tênue, né? Exatamente, é uma linha tênue. Mas aí o que a gente tem que fazer é peneirar, né? Vamos dar o exemplo até da gente, né? Que você gostava muito de me chamar para ficar com você. Com certeza tinha admiração. Você era criança ainda quando
você começou a lutar em selecionado, você é confiança, o peneirar, e quando você acha a pessoa certa para você, pô, aquele cara ali, eu gosto dele comigo ali. Aí confia. E aí é uma pessoa só. E realmente, se fosse eu, Matida, Shinzo, Fabinho, Rafael, todo mundo ficar com você ali, você ia pirar. Você ia pirar o cabeção. O André, por exemplo, o André da APAN, eu acho ele fantástico, cara. Porque ele faz isso, ele é um cara discreto, ele desce, quando ele desce, né, João, ele fica contigo, ficou bastante com você, fica muito com o Enzo, ele fala pouco, ele fala coisa precisa. Esse é o tipo de corner bom também, que fala pouco. Não fica o tempo todo, vamos lá, vem, aí, vai. Tem que ser um cara que fale pouco, que seja preciso, e o lutador tem que ter confiança. Então é isso que vocês falaram. Também não é 8 nem 80, não é pegar um cara que não... Porra, também não é ouvir todo mundo. Você tem que peneirar para achar aquela pessoa, pô, esse cara deu certo para mim. Falando sobre E até no Karatê mesmo, só falar da parte do Karatê, o Karatê também dá a oportunidade de falar. Pô, o Yame é um momento perfeito para o técnico e dar uma informação. Uma linha de informação. 2 segundos. O Karatê é um xadrezinho muito legal, né, cara? Tipo, tu pode dar ali, pô, me afasta das amarradas, beleza, vou aqui dar uma amarrada, vira de frente pro meu, ó, ele tá fazendo isso aí. Cara, falando de corner, o Jaime, eu já falou do campeonato no Chile, e é muito engraçado, eu queria muito ter, eu não tenho vídeo, eu sou muito triste por causa disso, porque assim, tiveram, acho que a quarta de final e a semifinal, eu tava perdendo por 1-0, e tipo, eu empatava com 10 segundos, e aí ia pro Saishiá, e aí perdia de novo, empatava com 10 segundos. E eu lembro do Jaime, o Jaime não se desesperou em nenhum momento, por mais que eu acho que ele tava desesperado, mas ele tava aqui, ó. Tá aqui, vamos lá, e tal, e faltando 3 segundos eu empatava, pelo amor de Deus, como eu ia matar do coração. Não, eu tava desesperado, só que por 2 motivos eu sempre penso, né? Primeiro, não adianta nada eu te deixar mais desesperado ainda. Então eu falava, tranquilo, vai dar tempo. Eu pensava assim, meu Deus do céu, já era. Tranquilo, vai dar tempo. E a outra coisa que eu sempre penso é o seguinte, o adversário também tá me olhando. Então se eu viro pra você e falo, agora vai, hein? Agora, pô, o cara vai esperar o DI. Aí ele vê os 2 calmos, aí ele pensa assim, porra, acho que o cara fica confuso. Esse ano agora, foi até engraçado. Esse ano agora eu fiquei com o pessoal da categoria 17 e 18, o Rondon, o Bernardo, o Naoto, até, e eu falava assim pra ele, gente, olha só, eu vou falar pouco, tá? E quando eu falar ataca, é pra fugir. É pra fugir. Quando eu falar ataca, foge. Quando eu falar roda, sai daí, é pra bater DI. Eu criei umas coisas invertidas, porque o adversário ouve também. Então eu pensava, pô, quando o adversário, eu falar assim, ataca, o adversário vai ficar esperando o DI. Então eu só vou falar ataca quando a gente estiver ganhando. Ataca, agora ataca, não recua não. Porque o adversário também ouve. Então isso é uma coisa interessante também que eu tentei fazer com o Vitor, né? Mas aí não tive tanta chance assim. Também tem a questão o cara era muito treinado para o treinável, né? Tipo, é difícil tu inserir algo bem diferente assim, né? Tipo, sim. Ainda mais no Karatê, né? Que eles têm pouco tempo ali para passar esse código, né? Criar esse código. É bem legal que eu tive a experiência. Eu tive a experiência de lutar agora sem ninguém, né? Sem público. Por sinal, eu até gosto muito. Gostei demais de lutar sem público no MMA agora na minha última luta. E tem com certeza isso. Primeiro que a gente já tinha dito alguns códigos para não saber, por exemplo, o Maigeri era stick, como se fosse uma vara, tipo, só para o cara também não falar, chute, se eu falar Maigeri, o cara sabe o que é, né? E aí o inverso foi, no terceiro round, eu tava rodando e o cara, eu escutei o corner dele, agora vamos, a queda tá lá. Foi até a hora que eu botei a mão para trás, tipo, fiz assim, porque eu escutei o corner falando que era para derrubar, só que eu pensei, tu não me derrubou a luta inteira, tu vai me derrubar agora? Não. E aí, tipo assim, o cara fica meio, pô, mas justamente é psicológico, é um jogo psicológico, é um xadrezinho ali e tal, que não ter ninguém, tu consegue escutar todo mundo. E aí, se tu consegue brincar com isso, você tá um passo na frente. Verdade. Mas é isso, algo mais, Joanito? Pois é, vamos finalizar aqui com uma... Bora puxar um pouco mais do Karatê. O que o Jaime tem aí de ideias? Sei que ele é um cara que tem muitas ideias. Esse futuro, nesse momento que a gente está meio parado.
Como é que tá a tua visão do futuro próximo, médio, digamos, do karatê? É um período complicado, né? A gente que é atleta, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o nosso estímulo, né? Porque a gente usa a competição como quase como se fosse um estilingue, né? Para ir jogando a gente sempre para frente. Ah, vai ter o Campeonato Brasileiro, aí você treina, 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 depois tem o Internacional, depois, enfim, tem outras competições e de repente a gente se viu sem isso, né? Eu que luto há 20 anos, eu me vi de repente sem isso. Aí eu fiquei meio perdido, te confesso que no começo eu fiquei meio perdido, falando, caramba. Mas aí, cara, eu particularmente, né, o que eu fiz foi aproveitar para lapidar e fazer coisas que eu não tinha tempo antes, porque também é com curtos. Eu fui estudar essa parte do infight, essa coisa da cotovelada, do golpe sem giro do punho, que é o golpe, principalmente o gancho, e o Mawashigeri recuando. Eu fui estudar umas coisas, joelhada voadora, que eu não tinha muito tempo de treinar. Então, eu redescobri muitas coisas legais do karatê, de luta, dessa forma. E eu botei na cabeça que eu ia fazer um processo de longo prazo. Já até comecei, né? Um pré-treino assim, de longo prazo, já pensando no ano que vem. É assim que eu me mantenho motivado, porque esse ano foi um ano perdido aí pra gente do karatê, né? Ou ganhou, ou foi, a gente ganhou também um tempo, né? Do lado positivo. Acho que depende muito, né, de como aí é a questão pessoal psicológica, né? Como é que eu vi muita gente, eu perdi um amigo um grande amigo meu aqui dos Estados Unidos, ele faleceu porque ele teve problemas de depressão e etc. Não só na quarentena. O cara era sensacional. Jaime, 10-1. Já tinha lutado no Bellator, já tinha lutado, enfim, ele faleceu semana passada. E só que é um momento que está mexendo com a cabeça de todo mundo, entendeu? Então, como é que a gente aborda isso? Como é que, se a gente realmente se botar para baixo, por exemplo, o cara me ajudou na minha última luta, ele estava comigo o tempo todo. Ele era o cara, ele era meu sparring, principal sparring. Ele, sabe, ia comigo para cima e para baixo, e eu ia levar ele para um lugar para o outro, tal, porque o cara tava para mim, enfim. E só que assim, mesmo assim, não sei se ele estava sem previsão de luta, não sei o que já tinha tido problema, obviamente, antigamente e tal. E não conseguiu, então é buscar no meio da gente, né? Qual é o meu estímulo? Se eu não tenho, o que o Jaime falou do estilingue, eu sempre senti isso. Eu sempre precisei de alguma data e preciso até hoje para eu me estimular, para eu, se eu não tenho essa data, eu fico ansioso, agoniado, eu preciso treinar muito porque pode aparecer a qualquer momento e calmar, respirar, fazer a nossa meditaçãozinha de calma. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Eu vou fazer, porque eu vejo muito que o ser humano ele quer controlar tudo e é o grande defeito. A gente quer controlar todos os resultados, sendo que a gente não tem controle de nada. A única coisa que eu tenho controle é acordar, comer e treinar e trabalhar. É o que eu tenho controle. Eu não tenho controle, e aí eu falo de mim, que o meu maior defeito é eu queria controlar o resultado da luta. Eu queria ganhar. E eu não tenho controle disso. Eu tenho controle do que eu posso fazer para ganhar, mas eu não tenho controle da vitória. Não tem como. Então, tipo assim, isso me deixava mal. Eu ficava muito mal com isso. E eu acho que o ser humano em geral, e aí falando de qualquer outra área, o cara que está com seu imóvel fechado, não pode abrir, agora já está abrindo um pouco, mas com seu mercadinho, etc., fechado, isso, pô, é o sustento do cara. Imagina o desespero que bate, entende? Mas a gente tem que buscar na nossa cabeça o que satisfaz a gente como pessoa. Não só essa rotina de trabalhar, não só essa rotina de treinar, e às vezes não tem isso. É isso aí. Eu vejo muito da questão do momento e também isso das nossas ações, né? Porque a gente só tem o controle sobre as nossas ações agora, né? Ou os depois é depois, ou antes já passou. Então eu vejo muito isso do momento. Se a gente não tá fazendo nada, digamos, amanhã eu vou fazer. Não, tu tem que fazer hoje, tem que pensar hoje. Não pode pensar no amanhã, não fiz. Não, passou, tem que pensar no hoje. Eu trabalhei muito isso durante esse período que a gente ficou meio sem
sem datas, como o Bruno falou, né? Sem fato. Então, eu mesmo assim trabalhando no momento. E agora, com a retomada, é intensificar esse pensamento dos momentos. Eu tô vendo muito assim. E pensar nas nossas ações. Estou fazendo, tem que comer, como o Bruno falou, acordar, comer e treinar. Então eu vou acordar, comer e treinar da melhor forma que eu posso. 100% focado. Penso muito nisso. Agora, eu tenho uma última pergunta, Jaime. Até quando a gente vai ter o prazer de ter você lutando? Porque o Jaime tem carinha de novinho, mas assim, já tá um tempão lutando, hein? Tô estragadinho já, tô estragadinho. Você sabe, cara, vou falar até aqui em primeira mão aqui para vocês que o meu plano original era eu tentar ser convocado, né, esse ano agora e encerrar minha carreira no Campeonato Mundial do Japão. Né, na JK. Eu acho que seria um fechamento muito bonito, assim, legal. Um ciclo. Acho que eu ia ficar bem emocionado de fechar minha carreira onde sempre foi meu sonho ir, onde eu acabei tendo muitas histórias no Japão, fiquei no Japão um tempo, né, treinando, e de repente veio essa pandemia e me quebrou minhas pernas, literalmente, né, então para mim foi um pouco mais complicado até esse aspecto que a gente está comentando agora, emocional, psicológico, e de eu administrar isso, falando, caramba, e além disso, ano passado eu terminei muito bem, muito bem, no final de 2019, em dezembro, que foi o Campeonato Mundial do Tradicional, que eu fiquei lá em Curitiba 10 dias, na Polícia Civil, depois competi, eu estava voando, eu estava muito bem, rápido, eu me olhava no espelho falando, caraca, eu estava todo forte, rasgado, não tinha gordura, então eu estava assim, sabe, naquele, estava tudo certinho, tudo se encaixando, eu falei, caraca, 2020 eu vou começar já, e de repente parou tudo. Então na minha cabeça ficou até um pouco complicado de trabalhar isso, mas eu consegui dessa forma, lapidando meu jogo, descobrindo novas coisas e tal, e botei na minha cabeça que, como o João falou, eu ganhei tempo, pronto. Eu ganhei mais tempo para me lapidar, mas o plano original, então, agora mudou, mas talvez em 2021 aí seja o último ano que quem quiser lutar comigo tem que apressar aí, porque... Bruno, volta, Bruno. Vou ter que voltar então, pô, peraí. Pior que eu tava com plano de ir pra seletiva daqui. Ela aconteceu em fevereiro. Não, acabou que, enfim, não fui. Não por causa da pandemia, porque eu tinha marcaram uma luta na mesma época, um pouquinho depois, aí eu tive que abrir mão, mas eu tava com o plano de ir pra seletiva daqui para ver se eu conseguia me classificar pro Mundial do Japão. Mas aí ou então você pega um avião. Esse que é o problema, Jaime. Vem abril do ano que vem aqui pro Brasileiro JK, que vai ser em Goiânia, e pronto. Aí já pensou? Pronto. Aí é o melhor dos casos. De repente vai ser meu último brasileiro, de repente eu luto com o João, luto com o Bruno, ou já perco logo para um dos dois, tá tudo bem. Eu vou ficar feliz. Pelo menos a gente vai estar junto. Não, mas eu quero. É claro que a questão financeira, eu não consigo sair dos Estados Unidos hoje, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, etc. Não, a gente tem que se sustentar, ainda tô há 1 ano e meio aqui, então não tem nenhuma gordurinha ainda. Mas eu quero sim ir para o Brasil para competir, até porque é diferente, né? Não estou a fim de representar os Estados Unidos numa competição, né? É muito melhor representar o Brasil. Só que aí... Mas vamos lá. Vai ser em abril, tá certo a data já? Acho que vai ser no final de abril. Normalmente é no final de abril. Tem que esperar confirmar, né? Mas vai fazendo teus planos aí, porra. Se você consegue vir. Com certeza. Goiânia, né? Vai que eu apareço aí. Goiânia. Brasília, Miami, Brasília tem voo direto. Acho que Los Angeles não tem, não? Pra Brasília. Não. São Paulo só, né? Só São Paulo. Pois é, Jaime, queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite, né? Que aí o Bruno não estava um pouco tímido, não queria muito, mas eu falei, não, vou chamar ele. Chamei, muito obrigado por participar, de verdade. A gente está nesse projeto aí. E é aquilo, a gente tem a nossa visão, a gente compartilhou a nossa visão juntos e foi muito bacana. Obrigadão mesmo. Pô, de nada, eu que agradeço mais uma vez aí. E vocês são, eu não vou nem dizer que vocês são o futuro, né? Porque vocês já são o presente do Karatê. O Bruno escolheu um caminho um pouco diferente, mas... Pô, João, você com certeza vai ser representante do Brasil aí na nossa seleção
da JK, que é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração, e você vai ser o representante aí pelos próximos, pelo menos aí os próximos 15 anos aí, se prepara. E isso é muito, eu fico muito feliz de ver o karatê ficar em boas mãos. E Bruno, você também, cara, em nenhum momento você tem a dúvida do teu caminho, porque você vai representar o karatê numa outra vertente. A gente precisa disso, cara. A gente tanto precisa ter atletas de qualidade como o João na seleção brasileira da JKA, para as pessoas olharem e falarem, porra, isso aí que é karatê, hein? Maneiro. Como a gente precisa desesperadamente também desse nosso karatê, cara, no MMA. Eu tenho acompanhado teus vídeos no Instagram e as coisas que você mostra, para mim é karatê puro. Uhum. Mas para quem não conhece, é MMA, mas não é. Para mim é karatê puro. Tudo que você faz é karatê puro do jeito que tem que ser feito. Então, pô, vocês dois aí, cara, eu fico muito feliz de ver que o karatê vai seguir pelo menos por mais 15, 20 anos em boas mãos aí. Não, com certeza. E tudo isso é por causa da geração de vocês. Vocês, Shinzo, Rafa, Fabinho, enfim. O Diego veio um pouquinho depois, mas também o Diego vai entrar na cota. Que são caras que inspiram a gente todo dia, sem dúvida nenhuma. Wagner, com certeza. Então, são caras que, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de se aproximar um pouco, de conseguir conversar, de conseguir mandar uma mensagem sempre que for. E inclusive, vou te mandar mensagem que eu tô com mais ideias, que eu quero uma visão tua de uma coisinha que eu tô fazendo no Karatê, pro MMA. Então, vou te mandar uma mensagem, vou te perturbar um pouquinho mais. Mas são caras que a gente admira de verdade mesmo. A gente cresceu vendo vocês. Isso daí pode ser um xingamento, porque eu tô chamando vocês de velho, mas tome isso como elogio. Que literalmente... Eu vou até terminar aí que eu vou falar mais uma coisa que eu não posso. Vamos encerrar aqui. Então, Ronito, vamos encerrar e a gente conversa aí. Lembrei, não falei. Valeu, Deixa eu finalizar. A gente tá sem tempo também. Não, mas dá tempo. Mas enfim, eu vou finalizar. Vai lá, fala aí. Valeu, Tigre. Isso foi mais um TigerCast. Até a próxima. Tchau.